As crianças têm, os pais podem levar as crianças para o berçário, né? As crianças pequenas especialmente, os adultos, as crianças mais grandes já podem ficar aqui também. Muito bem, boa noite a todos, irmãos, que Deus nos abençoe nesse culto. Como o pastor Isaí já comentou, gostaria de mostrar algumas fotos da nossa viagem para a Argentina. Pode pôr um pouquinho. Aí vocês podem ver a igreja, o palco foi a convenção da Igreja de Deus na Argentina, e tivemos a oportunidade de participar nesse ano, final de semana passado. Eu acho que foi muito gostoso. Tem uma foto, pode desligar um pouco as luzes, acho, esse aqui um pouquinho, isso, para ajudar aqui. Foi um tempo muito gostoso que tivemos a oportunidade de compartilhar com os irmãos. O lema que nos uniu foi viver no Espírito, a 74 Conferência Nacional da Igreja de Deus na Argentina, e foi realmente um tempo muito gostoso que tivemos a oportunidade de compartilhar com os irmãos lá em Alema. Aqui tem uma visão um pouquinho do templo, a igreja participando dos cultos. Foi realmente uma festa espiritual que tivemos a oportunidade de compartilhar. O orador foi o pastor Bill Constantopoulos. Ele é dos Estados Unidos, mas ele é originário da Grécia. Ele, quando jovem, 17 anos aproximadamente, ou 18 anos, ele foi para os Estados Unidos para estudar, e lá então se radicou. Ele foi missionário por muitos anos, foi missionário acho que 4 ou 5 anos na Argentina, nos anos 78, por aí, 1978 aproximadamente. E foi um tempo muito gostoso de poder ouvir. Os irmãos que estiveram compartilhando com ele ficaram admirados. Um homem com 76 anos de idade, e espero chegar, que se eu chego a essa idade, poder chegar com essa mesma vitalidade e essa mesma sabedoria que tivemos a oportunidade de compartilhar. Tivemos a graça de Deus de poder cantar com o conjunto. Foi muito gostoso com os irmãos. Sábado à noite fizemos um programa especial e foi muito, os irmãos agradeceram muito aos componentes, os testemunhos que tiveram a oportunidade de compartilhar. Isso, o pastor Omar falou para mim no final da convenção. Ele chegou para mim agradecendo muito pelas músicas, mas pelos testemunhos, porque isso é vida realmente que acontece no nosso dia a dia. Com os homens também, o vocal masculino, tivemos a oportunidade de cantar. Os grupos locais também, a banda ainda está participando, e foi realmente uma festa espiritual com os diferentes irmãos, diferentes grupos que se apresentam, como aqui o grupo de Monte Carlo da Argentina também, uma parte da escola. Na Argentina tem uma escola na cidade de Oberá, chama-se Emanuel, a escola, e em torno de 700 alunos. Alguns alunos vieram para apresentar. Também fizemos uma música junto com os irmãos da Argentina. Foi muito gostoso poder apresentar e cantar junto com os irmãos. Foi uma experiência realmente muito gratificante. Bom, aí os irmãos tinham a oportunidade de ter a comunhão, e bom, sempre comida boa, né? Isso nunca faz falta, coisas que não temos aqui e que sempre quando o pessoal vai, aprecia muito e traz junto também, né? Foi muito gostoso. Aqui pode ver sempre a alegria da festa, né? O pessoal fazendo pose por lá também. Foi um tempo muito gostoso de companheirismo com os irmãos e com a igreja. Muito obrigado à igreja, muito obrigado ao conjunto, aos componentes que aceitaram esse desafio de poder compartilhar juntos esse final de semana. Foi realmente de muita edificação para nós, os que fomos, mas também especialmente para a igreja que esteve lá participando nos cultos da convenção da Argentina. Muito bem, indo para o tema nessa noite, existem certos sentimentos, como por exemplo, angústia, depressão, desilusão, medo, amargura, e sentimentos semelhantes a esses que muitas vezes impedem que nós possamos viver uma vida verdadeiramente livre, uma vida em verdadeira liberdade. Mas eles somente são sintomas
de uma prisão que nos mantém fechados, que nos mantém presos ainda mais. E qual poderia ser aquilo que nos aprisiona? Que coisas poderiam ser aquilo que nos aprisiona? Talvez a falta de realização, a falta de encontrar a pessoa adequada para a nossa vida. Às vezes pode ser a maldade do mundo que nos rodeia e que nos aprisiona, as artimanhas do inimigo, das nossas almas, do Satanás que quer destruir a nossa alma. Às vezes pode ser a falta de um contexto social adequado que nos permita ter uma vida melhor. E tudo isso podem ser, e às vezes são coisas que nos aprisionam, mas elas são somente, assim comparando, como algumas algemas. A verdade é que há algo que nos aprisiona e que se encontra dentro de nosso próprio coração e que nós precisamos nos libertar, e é o nosso egocentrismo. Precisamos libertar-nos do nosso egocentrismo. Jesus diz em Marcos 7, 20 ao 23: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Vocês puderam perceber quanta coisa ruim vem de dentro de nós? Quando eu comecei a ler cada parte, parece que não tem nada de bom. O problema está dentro de nós, não está fora. O problema está dentro do ser humano, e nós precisamos nos libertar desse egocentrismo, do Deus eu. Não sei se vocês percebem no desenho do Deus, que está escrito em cima da palavra eu, tem uma coroa, o desenho. Eu, quando li o desenho, não entendia bem, até que parece que encaixou melhor. Vocês percebem que em cima do eu tem uma coroa? Nós nos sentimos rei de nós mesmos, e esse é o grave problema de nós seres humanos e de toda a humanidade. Nós só pensamos em nós mesmos, e dentro de nós não há nada bom. Dentro de nós não há nada bom. Nós precisamos libertar-nos de nosso egocentrismo. E para ilustrar um pouco o tema, vamos a focalizar-nos um pouquinho na vida de Sansão. Vocês lembram da vida de Sansão, que encontramos relatado no livro de Juízes, no Antigo Testamento, nos capítulos 13 até o capítulo 16. Na Sansão é um milagre. A vida de Sansão é um milagre, porque a mãe de Sansão era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Então Sansão é produto, é resultado de um milagre de Deus. E ele, por 20 anos, ele foi juiz. Antes de existir reis em Israel, haviam os profetas e haviam os juízes. E Sansão foi um dos juízes que governou o povo de Israel durante 20 anos. E especialmente, ele foi convocado, foi chamado, ou foi colocado como juiz para trabalhar, ou não trabalhar, senão para batalhar contra o povo dos filisteus. O povo dos filisteus era outro povo que queria destruir o povo de Israel, e Sansão foi o juiz que liderou a defesa e o ataque contra o povo filisteu. Sansão, por que se distinguia Sansão? Se distinguia por uma força sobre-humana, sobrenatural. Não era normal a força que ele tinha. E essa força que ele tinha, a força física de Sansão, era como resultado de um presente que Deus tinha dado. Deus deu essa força para Sansão. Era uma força concedida por Deus. E ele teria essa força enquanto ele caminharia nos passos de Deus. Enquanto ele obedeceria a Deus e andaria segundo a vontade de Deus, ele contaria com o favor fornecido por Deus. Ele facilmente dominava seus inimigos.
ele facilmente, com essa força sobrenatural, ele fazia coisas que eram incomuns para os homens, como por exemplo, enfrentar um leão e cortar ele pela metade, destroçar ele pela metade sozinho. Ou ele sozinho enfrentava todo um exército dos filisteus e matava todos eles. Eram coisas que eram incomuns para qualquer outro ser humano. E isso que ele fazia era uma força realmente sobrenatural. Sansão apaixonou-se de uma mulher chamada Dalila, que era do povo dos filisteus. E a mulher enganou o coração de Sansão, e Sansão revelou qual era o segredo da sua força. Conhecem a história do cabelo? E então cortou o cabelo e ele perdeu a sua força. A força não estava no cabelo, estava no seu compromisso com Deus. Não era o cabelo a força, era somente um sinal. Mas ele se afastou de Deus e revelou seu segredo, e lá a mulher entregou Sansão para o povo filisteu, que cegaram seus olhos, arrancaram seus olhos, ele ficou cego e ele ficou como um escravo. E lá depois, vivendo por muito tempo como escravo, depois novamente ele pediu a Deus, se arrependeu e pediu que Deus novamente concedesse força, e ele, em um ato heróico, sacrificou-se a si mesmo e matou a tantas pessoas, ou muito mais pessoas do que ele tinha matado em todo o seu reinado, em todo o seu reinado há mais de 20 anos. Ele conseguiu destruir como um último ato de força concedida por Deus. Então temos a história desse Sansão aqui, e ele nos revela um pouquinho, nos mostra um pouquinho como Deus nos pode libertar do egocentrismo, para que nós possamos viver uma vida de completa liberdade. Em primeiro lugar, precisamos pedir que Deus nos liberte da autossuficiência para a plena dependência. Precisamos pedir que Deus nos liberte dessa autossuficiência. O verdadeiro problema, a raiz do pecado, é a independência do ser humano. E esse problema começou lá no Jardim do Éden, quando o homem, o ser humano, ele se deixou enganar pelas insinuações da serpente, que diz para o homem que se ele comeria do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornaria como Deus. Ele se tornaria como Deus. E ele se deixou enganar por essa insinuação. E a partir desse momento começam os problemas de toda a humanidade. O que aconteceu naquele jardim é o que continua acontecendo em todos os nossos, em todos os seres humanos. Somos tentados o tempo todo a descartarmos Deus, a libertar-nos de Deus e seguir a nossa vida de acordo a nosso parecer. Acreditamos que nós podemos nos virar por conta própria. Sansão foi um homem que Deus trouxe à existência e que deveria viver e que deveria servir a Deus durante toda a sua vida, desde o início da sua vida até o fim da sua vida. Olha o que diz em Juízes capítulo 13, versículo 7. Mas ele me assegurou, você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Desde o nascimento até o dia da sua morte, Sansão foi consagrado a Deus, foi separado para Deus. Ele veio a viver, ou veio a existir para e exclusivamente por e para Deus. Mas aos poucos, Sansão foi se distanciando de Deus. Se vocês leem a história de Sansão, vocês vão perceber que aos poucos ele foi se distanciando de Deus. À medida que as coisas aconteciam, à medida que ele obtinha vitórias das suas batalhas, à medida que ele era bem sucedido, à medida que ele recebia a honra e a admiração de todo o povo, ele foi se afastando de Deus. Ele foi cada vez dependendo menos de Deus. Seu coração foi se distanciando de Deus e ele começou
a achar-se que era autossuficiente. E o que aconteceu com Sansão pode acontecer também conosco. Pode acontecer também conosco, e nós temos que ter cuidado com isso. Nós buscamos a Deus, acreditamos em Deus, acreditamos que precisamos de Deus, sabemos que precisamos de Deus, mas à medida que a nossa vida vai indo tudo bem, à medida em que vamos caminhando, à medida em que as situações da nossa vida se vão encaixando, à medida em que nós somos vitoriosos naquelas coisas que fazemos, à medida que nós encontramos a pessoa certa, à medida que nos damos bem em nosso trabalho, à medida que os nossos filhos vão se encaminhando tudo bem, nós começamos a achar que não precisamos mais de Deus. Nós estamos conseguindo tudo bem, não precisamos de Deus. E ali está o perigo. Achamos que nós conseguimos fazer tudo sozinho, que não precisamos mais de Deus, e ali nos distanciamos de Deus, nos achamos autossuficientes, e ali que começa o problema. Como Deus não nos criou simplesmente para ser um quebra-galhos, mas Deus nos criou e nos redimiu para que nós possamos viver uma vida, um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, e para que nós possamos experimentar uma verdadeira liberdade. É que Deus nos precisa libertar da nossa autossuficiência, pois eu e você nascemos de novo para sermos consagrados a Deus. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim nós também, que somos salvos e redimidos por Jesus, somos salvos não mais para vivermos para nós, mas vivermos para Deus, para que sejamos livres, para que vivamos uma vida livre de egocentrismo, uma vida em plena liberdade. Precisamos ser libertos da nossa autossuficiência. Essa autossuficiência que pode ser gerada através da nossa condição social, a nossa condição econômica, ou até a nossa situação religiosa. Nós achamos: eu tenho uma boa vida, eu tenho bons estudos, eu não preciso de Deus. Mas a verdade é que Deus precisa nos libertar dessa autossuficiência. Achamos que todos nós podemos. Precisamos nos dar conta quanto somos carentes da graça de Deus, quanto somos dependentes do favor e da misericórdia de Deus. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós seríamos totalmente consumidos, diz a palavra de Deus. E nós precisamos entender que não somos nada. Esse é o primeiro passo importante para viver uma vida plena de liberdade, uma vida liberta do coração do nosso egocentrismo, uma vida que possa viver em contínuo conhecimento, e isso nos é dado através de Jesus Cristo, que diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então precisamos que Deus nos liberte da autossuficiência e nos faça cada vez mais dependentes de Ele e somente de Ele. Segundo lugar, precisamos ser libertos da nossa autossatisfação e devemos ser dedicados para a missão. A vida de Sansão tinha um propósito. Ele nasceu com uma missão. Ele nasceu com algo bem estabelecido. E a sua vida, desde o nascimento até o fim da sua vida, tinha que se concentrar em cumprir a missão pela qual Deus tinha dado para a sua vida. Tudo na sua vida deveria girar em torno desse propósito e dessa missão. Ali diz: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané-dá, entre Zorá e Estaol. Toda a vida de Sansão, tudo o que ele era, tudo o que ele fazia, desde o começo deveria estar focado no cumprimento da sua missão, que era libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas com o passar do tempo, Sansão foi se afastando dessa missão. Sansão foi desprezando a missão
que Deus tinha concedido para ele. Ele começou a esquecer-se que o centro da sua existência era cumprir a missão que Deus tinha confiado nele. E ele começou a usar a força sobrenatural, que era o poder que Deus tinha dado para cumprir a missão, ele começou a usar para satisfazer os seus próprios problemas pessoais. Na sua juventude, Sansão teve uma desilusão amorosa. E Deus usou essa desilusão amorosa para cumprir a missão. Deus permitiu que com a força de Sansão ele pudesse atacar o povo, os outros povos, os povos inimigos de Israel, e libertar ao povo de Israel. E Sansão percebeu isso. E Sansão percebeu a força e percebeu a admiração e se deixou, como se diz, o humo subiu à cabeça dele, como fumaça, o ego subiu na cabeça dele, achou que era importante demais e ele se esqueceu qual era a sua missão. Ele deixou de lado a sua missão e ali começou a autossatisfazer-se. E começa a mencionar o texto da Bíblia como ele se foi envolvendo cada vez mais e mais em pecados, em prazeres, e foi afastando cada vez mais e mais da missão, e ele se voltou cada vez mais e mais satisfazendo os seus prazeres pessoais. Irmãos, nós somos iludidos com a ideia de que o objetivo da nossa vida é o prazer. Você nasceu, você tem que viver e tem que desfrutar a vida. Não falam nisso? Somos iludidos com isso. A verdade é que nós somos salvos e existe prazer num relacionamento com Deus quando vivemos em um relacionamento com Deus. O prazer verdadeiro é estarmos envolvidos no plano de Deus, no propósito de Deus, nos caminhos do Senhor, naquilo que Deus nos chamou a fazer por Ele e com Ele. E aí talvez você diga, espera um pouco, mas Deus não me chamou para fazer coisas como chamou a Sansão. Deus não me chamou para ser coisas como os grandes homens da fé e como grandes coisas que temos escritas na Bíblia. E aí que nos enganamos. Todos os que foram alcançados pela graça redentora de Jesus Cristo, pelo amor de Jesus, todos nós temos uma missão, estamos em missão, somos chamados para uma missão. Nós somos parte de um povo missionário. Olha o que diz para nós: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Irmãos, nós somos chamados, temos uma missão, somos parte de um povo missionário, somos chamados para ser embaixadores de Cristo, somos chamados para reconciliar o mundo, é a nossa missão, e nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Assim como Sansão tinha uma missão e teve que ser liberto por Deus para cumpri-la, nós também temos uma missão e temos que ser libertos da nossa autossatisfação e devemos ser dedicados e lembrar-nos que somos chamados para uma missão, ser o representante de Deus nessa terra. O que é que vai dar prazer, sentido e significado à nossa vida? A sociedade nos quer convencer que são os prazeres, satisfação pessoal, adquirir riquezas, bens, etc. Mas isso somente nos vai dar um prazer momentâneo. Somente algo maior que o mundo,
somente algo que transcende esse mundo e transcende os tempos, é aquilo que nos vai dar um prazer eterno. E isso somente Deus nos pode dar. Todas as coisas terminam nessa terra. Somente a missão de Deus transcende esse mundo, transcende os tempos e traz satisfação para a nossa vida. A missão de Deus que Ele nos confiou. Se você quer experimentar realmente satisfação, se você quer experimentar prazer, realmente prazer, eu quero desafiar a você a que você embarque na missão de Deus. E lembre-se que você é parte de um povo missionário que é chamado para levar às pessoas a mensagem da reconciliação. Ali você experimentará prazer, prazer que transcende tudo o que o mundo nos pode conceder. E isso nós precisamos entender. Por último, precisamos, para experimentar a verdadeira liberdade, precisamos ser libertos da nossa autojustificação para a justiça de Deus. A história do ser humano, enquanto a relação com Deus, está dividido em dois grupos. Tem o grupo de pessoas que buscam sua autojustificação diante de Deus, através de boas obras e através de tudo aquilo que eles podem fazer para se autojustificar diante de Deus. O outro grupo de pessoas são aqueles que aceitam aquilo que Deus fez para que possamos ser salvos. E olha o que diz em Hebreus 11:32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão. E assim continua. A pergunta é: como é possível que um homem que falhou tanto como Sansão falhou. Como é possível que Sansão, que falhou, esteja na galeria dos heróis da fé? E que o autor diga que não tem palavras suficientes para escrever todos os atos e todo. Como é possível que uma pessoa que errou, que falhou, esteja como exemplo para ser seguida para todos os cristãos do mundo inteiro? Como é possível isso? Sabe por que é possível? Olha que diz Juízes, capítulo 16, 22. Logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O que significa isso? Isso é possível porque aquilo que Deus tem para fazer em nossa vida não está firmado em nós, não depende de nós, mas depende da graça e do perdão de Deus. Irmãos, se fosse por nós, nenhum ser humano seria salvo, nem nós mesmos seríamos salvos. Não depende de nós, depende da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Sansão falhou, mas a sua falha não limitou o perdão e a graça de Deus. A falha de Sansão não limitou o agir de Deus na vida de Sansão e do povo de Israel. Somente iremos experimentar a verdadeira liberdade quando entendemos que a base de nosso relacionamento com Deus não está naquilo que nós podemos fazer, naquilo de bom que nós somos e naquelas coisas boas que nós fazemos para merecer o favor de Deus. Somente seremos libertos quando aceitarmos aquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez por você e por mim em Cristo, através de Cristo, para que nós possamos experimentar a verdadeira liberdade. Ele nos justificou, Ele nos concedeu paz, Ele perdoou nossos pecados e Ele que nos dá a liberdade, a verdadeira liberdade. Quando nós entendermos que não é pela nossa justiça, não é pelos nossos atos, não é pelas nossas boas obras, senão pela graça e misericórdia de Deus, então nós viveremos em uma perfeita liberdade e viveremos completamente livres. A vida que Jesus prometeu, quando Ele diz:
Quando Ele diz: e vocês terão vida e vida em abundância. Quando nós entendermos que não é por nós, mas é pela misericórdia de Deus. Diz Gálatas 5:1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O Senhor nos chamou para a liberdade, que nós possamos libertar-nos desse Deus que está dentro de nós, que é nosso eu, o Deus que quer dominar a nossa vida, o nosso eu, e que possamos ser libertos da autojustificação, da autossatisfação, da autodependência e podermos depender de Deus, confiar no Senhor e viver uma vida totalmente entregue ao Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não permita que nada amarre a tua vida. Não permita que nada seja como uma algema que não te permite usufruir uma vida em completa e plena liberdade que prometeu em Cristo Jesus. Para isso, você deve entregar-se a Jesus. Para isso, você deve confiar em Jesus. Para isso, você deve consagrar-se a Jesus e depender dele. Que Deus realmente nos ajude. Vamos colocar-nos de pé e vamos concluir com um momento de oração. Senhor nosso Deus, obrigado por Jesus e porque através de Jesus Cristo podemos ser salvos do maior pecado que talvez é o resultado de todos os outros pecados, que é o nosso egocentrismo, Senhor. Senhor, ajuda-nos a vencer isso, mas não nós, mas a nos render a Ti, Senhor, para que Tu nos ajudes a vencer o eu que muitas vezes atrapalha, Senhor, que tenta dirigir a nossa vida, que tenta nos afundar cada vez mais, Senhor. Ajuda-nos para que nós nos entreguemos totalmente a Ti, Senhor, e que nessa total rendição e dependência de Ti, possamos entender que ali está a completa e a perfeita liberdade. Obrigado, Deus. Ajuda-nos para que não sejamos presos de nenhum tipo de pecado, de nada, que nada nos aprisione, possamos viver em completa liberdade, cumprindo o propósito que Tu nos tens dado. No nome de Jesus oramos. Amém.